Olá pessoal, como vai? Seja bem-vindo a mais um dos nossos cursos Sesgran Rio, dicas e questões agora, né? Já analisamos a ESAF, você já analisou o CESP-UNB, já passamos pela Fundação Carlos Chagas, agora, claro, vamos para a Fundação Sesgran Rio, aquela banca especializada em muitos concursos aí, sobretudo da área do Rio de Janeiro, né? Transpetro e Companhia Limitada. É claro que a Sesgran Rio é uma banca bastante conceituada, muito conhecida mesmo, e nós vamos começar a observar a resolução de algumas questões, algumas provas, dentro daqueles assuntos de conteúdos mais pontuais. Bom, você deve ter observado aí, você está com a prova na mão, nossa primeira provinha. Neste curso a gente já vai fazer uma dinâmica um pouco diferente daqueles cursos anteriores. Vamos fazer por blocos agora de anos, vamos começar com o ano de 2008, e depois que a gente começar com a resolução das questões de 2008, a gente vai avançando, pontuando um elemento ou outro, destacando aquelas questões que porventura possam ser bastante importantes para que você siga no curso da Sesgran Rio, já sob aviso, né? E a partir daí, claro, a gente já vai começar a avançar dentro da análise de alguns conteúdos. A análise gráfica agora a gente vai fazer por fim de bloco, né? A cada término de bloco, 2008, 2009 em diante, selecionamos alguns anos de prova para que você possa ter a análise básica em casa, pelo menos daqueles conteúdos que são mais recorrentes. Tá certo? É importante saber o que estudar. A Sesgran Rio tem feito vários concursos, nós vimos aí nas últimas provas. Vamos começar agora com a prova do BNDES. E claro que nós vamos analisar também o perfil das questões. Por que será que a Sesgran Rio, você deve estar com a prova na mão aí, ela trabalha a prova de língua portuguesa, por exemplo, com essa questão das diferenças na pontuação de algumas questões. Já observou aí? Pode ver, só na capa da prova. Aqui, ó, capinha da provinha. Tá aqui, ó, tá vendo? Não viu ainda, viu? Agora aqui, ó. Tá vendo aí? Então você tem nas questões de 1 a 10, questões de meio ponto, questões de 11 a 20, questões de 1,5 ponto. Olha só, 1,5 ponto. Quando você começa a observar, poxa, mas por que existem questões que valem 3 vezes o valor da pontuação de outras? Bom, uma questão no mínimo intrigante, você vai perceber aí que nesses conteúdos, não adianta você dizer, não, mas é porque são as questões de sintaxe, ou porque são as questões de interpretação de texto. Você vai observar ao longo da resolução das provas que muitas questões de texto são bem pontuais, né, de compreensão, predomínio de compreensão de texto na Sesgran Rio, em detrimento da interpretação, né, pelo menos em alguns editais. E você vai perceber também aí que aquelas questões que puxam mais vocabulário, análise semântica das palavras, valor sintático semântico de conjunções, são questões bastante comuns também aí quando o assunto é Sesgran Rio. Tá certo? Então a gente não vai se alastrar muito aí nesse primeiro comentário, as aulas são mais dinâmicas. Neste nosso curso Sesgran Rio, dicas e questões, você deve observar aí, as aulas serão de 15 minutinhos. Ou seja, para não incorrermos naquela coisa da análise de prova e começar a falar e blá blá blá, são análises bem pontuais, a gente vai trabalhar uma quantidade de questões bem dinâmica aí. E claro, né, dentro desse formato você vai perceber que as muitas provas que o Sesgran Rio vem realizando não são provas com um grau máximo de dificuldade. Uma coisa que nós observamos na análise geral dessas provas é que alguns enunciados da banca Sesgran Rio não são bem elaborados. Não é? Nessa questão da elaboração dos enunciados, o candidato, e você deve ter passado certamente por isso aí, ele se depara em algumas situações com bastante dúvida, pelo menos observando e vendo, peraí, mas o que ele está querendo aqui finalmente? Eu tenho certeza que você deve ter coçado a cabeça em relação a algumas questões aí que certamente deram uma incomodada geral quando o assunto é clareza. Você deve ter visto isso aí. Não é isso? Vamos começar então? Vamos lá? Prova do BNDES, nossa primeira provinha dessa sequência aí, 1908, tá bom, tá longe, família real. Ok, vamos começar a prova então com 2008, recém-recuperados da virose. Olha, você já viu essa tal de virose? Rapaz, impressionante. Tô com cara de doente ainda, um pouquinho, né? Pronto. Mas é impressionante, ó, derruba um. Bonitinho. Recém-recuperado, um pouco fanhoso ainda, mas começando aí a todo vapor, mais um curso da gente aqui no Eu Vou Passar, ok? Vamos começar então, é só acompanhar. Vamos lá. Agora Sesgran Rio, dicas e questões. Prova do BNDES, prova de administrador, né? Profissional básico de administração. Vamos lá. Na primeira questão, logo na abertura da prova, você viu um texto aí interessante, né? Mande seu funcionário para o mar.
Como a gente sempre faz um comentário preliminar dos textos, você já viu aí um texto com a fonte bem tranquila, né? O Seis Gran Rio geralmente trabalha com prova de dupla coluna, você já viu aí, a letra bem tranquila, e o texto muito light, né? Quando ele está colocando aí, mande seu funcionário para o mar, no texto 1, ele fala da história lá do Yvon Chouinard. Bom, Chouinard. Eu não vou nem treinar esse nome aqui, que você já está lendo aí. Já está vendo o nome da figura aí. Pronto, tranquilo. Esse empresário bem sucedido aí, né? Dono de uma empresa em que o estilo de administração é pelo menos curioso, no mínimo curioso. O cara é surfista, o cara é alpinista. Você deve ter visto esse texto aí. Ele é um cara de um estilo de administrar extremamente exótico. E detalhe, né? Quando ele dá palestra em Stanford, em Harvard, lota. Não tem gente nem em pé, não tem sobra vaga, não sobra nada. Ele diz aí, logo no começo do texto, né, eu achei bem interessante. Tudo que o aventureiro americano Yvon Chouinard faz contraria 10 entre 10 livros de negócios. Pô, será que o cara faz tudo ao contrário? Tudo pelo avesso? Pois é. Ele fala do jeito, do estilo bem light de administrar, uma empresa centrada em valores. A revista Fortune, né, colocou aí também, dentro dessa referência, como a empresa mais cool do mundo, mais fria, mais desorganizada, mais sei lá o quê. Né? Onde ele coloca exatamente aquela coisa mais fraquinha, mas os números são impressionantes, né? Em termos de faturamento, em termos de tudo. E o texto ele mostra exatamente esse lado de uma empresa que preserva valores, né? Que preserva os valores individuais, os valores de cada um, em que os funcionários podem, na alta da maré, pegar a prancha e se embora pegar onda, tal, muito embora não descuidem do trabalho, né? Ele diz que o lucro é uma consequência do trabalho bem feito. Quem lê o texto, você que certamente já leu o texto aí, deve ter observado a característica dele aí, né? Quando ele pontua um pouco sobre essa questão das vendas, ele diz, vendia $1,50 em 72, ele fala dos grupos de alpinistas dos anos 60, 70, e desse avanço todo que ele teve aí em relação, de fato, ao progresso da empresa como um todo, né? Sem seguir o métier daquelas grandes empresas internacionais que você viu aí e tal, nada de tradição. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada na primeira questão. Você vai observar que as provas das Seis Gran Rio são bastante light, né? Muito lights mesmo, tranquilo, tranquilo. Agora, a grande diferença são alguns enunciados que efetivamente geram dúvidas para você que certamente está lá no momento da prova, no momento do tira-teima, no momento do vamos ver, e de repente, cadê? O que esse camarada está pedindo aqui, né? Isso aí foi alguma dificuldade que eu observei aí também, já pensando em você que está em casa estudando para o Seis Gran Rio, pensando já no próximo concurso da Transpetro, de outros concursos desses aí, de repente, né? Pois é, vamos lá, acompanha aí. Aí ele perguntou aí, ó. Tudo que o aventureiro americano Yvon Chouinard faz contraria 10 entre 10 livros de negócios. Por quê? Pessoal, primeira coisa, se tudo o que o aventureiro americano, o cara já começa sendo chamado aí de aventureiro, não é isso? Então, se ele é aventureiro, ele não é muito, vamos dizer assim, metódico, não tem muito método, muita coisa formal nesse contexto aí. Ele ainda diz, tudo que ele faz contraria 10 entre 10 livros de negócio. Então, tudo aquilo que os grandes livros de negócios preceituam, preconizam, dizem, afirmam, pregam para uma postura adequada de uma grande empresa, ele realmente contraria, ele faz ao contrário. Aí ele pergunta, né? Por que isso? Porque ele se dedica a atividades esportivas? Não, não há nada demais em um próprio, vamos dizer assim, um aventureiro e empresário se dedicar a atividades esportivas. Até aí, nenhuma bronca, nenhum problema nisso. Né? Porque seu estilo de vida é incompatível com a profissão. Se assim o fosse, ele não seria um empresário de notório e grande sucesso. O estilo de vida não é incompatível, até porque a profissão dele, né, está totalmente associada aí ao estilo de vida dele. Se ele é um cara que gosta de alpinismo e tudo mais, ele fabrica peças para alpinismo. Se ele adora surfar, ele fabrica, por exemplo, peças de surf e tal, e roupas dentro daquela questão alternativa, ecológica. Você viu no texto aí, ele faz um apelo ecológico muito grande. Então, das próprias roupas que ele usa, uma série de coisas, também trabalham muito essa ótica aí do apelo ecológico, do apelo verde. Pois é, vamos ver aí. Aí você vê, o estilo de vida incompatível. Não, é totalmente compatível dentro desse contexto. Joia. Letra C. Seus conceitos sobre padrões de consulta são inconsistentes. Pessoal,
padrão de consulta inconsistente, o conceito dele tem bastante consistência, tem tudo a ver, porque ele vivencia os equipamentos também, as situações de uso de equipamentos, ele sabe opinar. Então esses conceitos que ele tem sobre padrões, né, não são inconsistentes porque ele é uma fórmula de sucesso. Ele prova, ele é uma receita de sucesso. Então o conceito dele é quase não ter conceitos, né, de uma forma ou de outra. Ele diz, olha, os negócios podem ser, ele diz isso na linha 24, pode observar aí. Negócios podem ser lucrativos, sem perder a alma. Então ele coloca exatamente a alma do negócio, né? Então o conceito não é inconsistente, ele é concreto, né? Ele deu um conceito que deu certo realmente e legitima tudo isso. Joia, vamos lá. Na letra dele diz assim, sua filosofia profissional foge aos cânones empresariais preconizados. Gente, se a filosofia do cara, se tudo que ele faz contraria entre 10 livros de negócios, é claro que os cânones, os moldes, as leis empresariais mais difundidas, preconizadas, tal, claro que isso aí é uma característica, né? Mas não é a do cara. Certamente essa é a resposta certa. A filosofia profissional dele, aí ele diz, olha, ele fala, né, negócios podem ser lucrativos sem perder a alma. Claro, esse é um ponto. A filosofia do alpinismo, não importa só aonde você chega, mas como você chega. Pelo menos é isso que ele fala nesse contexto aí, tá? A consequência do trabalho bem feito é o lucro, e não o lucro deve ser visado por tudo aí. Vamos lá. Você tem aí, letra E, estimula seus funcionários a serem irreverentes e inconsequentes. Gente, olha, quando ele é relativamente irreverente, quando ele procura estimular os funcionários a terem esses estilos de vida bem exóticos aí, isso é uma opção dele. Mas ele não deixa e não descuida da chamada responsabilidade. Certo? A irreverência e a consequência não é bem essa questão da inconsequência, e sim do estilo mais light aí, né? A onda vai subir e tal, ele coloca aí, ele vai junto e estimula os empregados a deixarem seus postos de trabalho, pegar as pranchas e a água sobe. É tal história, né? Ele estimula essa coisa, mas não é beirando a inconsequência. Questão 1, portanto, resposta certa, letra D de dado. Vamos lá. Questão 2. Na passagem, isso não quer dizer que seus funcionários sejam preguiçosos, apesar do ambiente maneiro. Isso o quê? Gente, se você observar a citação do vocábulo isso aí, né, acontece exatamente na linha 15, na linha 14, né? Logo na linha 14 ele fala, a revista mais famosa tem uma reportagem de capa, pronto. Aí depois ele coloca, isso não quer dizer que seus funcionários sejam preguiçosos, apesar do ambiente maneiro. Aquela velha história. Pessoal, se ele diz, alpinista de renome, surfista e tal, ele estimula, na cidade tá aí, né? Incita os 350 funcionários da sede da empresa, veja, ele incita, estimula, provoca os 350 funcionários da sede da empresa, na cidade de Ventura e tal, a deixar seus postos e pegar suas pranchas de surf. Tão logo as ondas sobem. Ele mesmo diz que vai aonde e vai por isso aí. Aí depois continua. Foi considerada pela revista Fortune a mais cool do mundo em uma reportagem de capa. Se uma empresa tem um cara com uma postura dessa, extremamente light, irreverente e tal, e ainda foi julgado como uma das mais cools do mundo, praticamente por uma revista renomada, aquela coisa toda, aí ele diz, isso não quer dizer que seus funcionários sejam preguiçosos, apesar do ambiente maneiro. Percebeu a diferença agora? Isso o quê? O fato de a revista ter considerado a empresa a mais cool do mundo. Veja aí. Olha só. Eu tenho alguns elementos de referência aqui, né? Livros de negócios, clientes, pranchas de surf, revista Fortune e Cool. Tá. Então, se a empresa, pode ver aí no final, né, nas linhas 11 em diante, resultado, a empresa que faturou tanto foi considerada pela revista Fortune a mais cool do mundo. Note que a revista, né, fala aí, o cool em itálico, a mais cool do mundo em uma reportagem de capa. Isso não quer dizer, isso o quê? Ser considerada realmente a mais cool do mundo. Percebeu? Ou seja, ser cool não significa necessariamente que os funcionários sejam preguiçosos, apesar do ambiente. Então, livros de negócio não, porque eu não tenho a referência ao livro, né, dentro do elemento mais próximo aí. Os clientes, não é a questão da clientela, até porque ele não fala na clientela. Não é? Na referência anterior, nas linhas 11, 12 e 13,
são a referência da revista Fortune, ele não fala da questão dos clientes, ele fala na referência do Cole aí. Pranchas de surf, não, a revista Fortune não é até próximo, né? Mas ele fala aí, foi considerado pela revista Fortune a mais cool do mundo. Não é pela revista especificamente, mas é pelo fato de a revista considerar essa empresa dele como uma empresa cool. Percebeu não? Aquela empresa fria e tal, não é nem fria não, é cool, né? Aquela empresa meio fora de compasso aí, dentro daquelas tendências mais renomadas, ou aquelas tendências mais evidentes no ramo do negócio. É isso aí. Próximo encontro a gente vai e continua essa provinha aí. É isso aí. Até lá.